E aí galera, tudo bom? Bem-vindos à nossa quarta aula sobre Tailwind CSS. Agora, continuando um pouco a parte do layout, a gente vai ver um pouco sobre grid, que é um outro tipo de container, um pouco diferente do Flex, mas que é uma grande vantagem do Tailwind porque é bem facinho de implementar por aqui. Então, bora lá começar. Primeiramente, o que é uma grid? É basicamente um container que você consegue dispor os elementos em linhas e colunas, especificar esse número de linhas ou colunas. Ele funciona da mesma forma que a gente coloca o flex para delimitar um flex, a gente vai colocar a grid agora. Então, bora lá pro código. É, aqui no body eu vou colocar uma div. Eu vou colocar alguns elementos dentro. Vou colocar 6 elementos dentro aqui. E dessa vez eu não vou escrever nada, mas eu vou colocar o size deles como 8. Eu vou colocar um BG Ember aqui. Eu vou colocar cada um de uma cor. Basicamente esse size ele vai controlar tanto a largura quanto a altura do elemento ao mesmo tempo. Então vai ser basicamente quadradinhos. Eu vou só colocar umas cores diferentes aqui para diferenciar eles e pronto. A gente tem esses 6 elementos aqui fazendo até um gradiente. Mas agora eu vou aplicar a grid. Então class grid. Por padrão ele não vai fazer nada porque você precisa especificar o número de colunas. Aí, se eu não me engano, por padrão você especifica o número de colunas. Então vamos supor que eu quero é, duas colunas. Então eu coloco grid calls 2. E pronto. Agora eles estão separados em duas colunas. É, eu também vou querer, eu vou mostrar como muda para você especificar o número de linhas. Para isso você precisa colocar grid, é, flow, call, que aí, peraí, grid flow call ele vai fazer com que a grid o fluxo dela seja pelas colunas e aí você consegue especificar o número de linhas. E aí você pode colocar grid rows, que seria linhas, e colocar 2. E pronto, agora ela tem duas linhas. Você também poderia colocar 3, e agora ela tem 3 linhas, ou você poderia colocar 4, e agora ela tem 4 linhas. E os elementos, o primeiro aqui, no caso, como ela está como flow de coluna, aí vai estar os elementos um em cima do outro, depois vem pra cá. Mas por padrão, o flow dela é por linha, então eu vou vir aqui colocar grid calls 3. Agora ela tem 3 colunas. Os elementos aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então eu descobri que na verdade a minha câmera estava tampando aqui, não dava para ver perfeitamente. Então eu mudei a câmera de local e eu também aproveitei para colocar aqui os números para indicar qual é cada um dos elementos para ficar mais claro qual que é a diferença entre o flow em colunas ou em linhas. Então se eu colocar aqui grid flow call e grid rows 2, vocês podem ver que agora, ao invés de estar 1, 2, 3, ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu colocar grid rows 3. Ele vai de cima para baixo, basicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E voltando para outra versão, ele vai da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, eu vou colocar aqui um fundo cinza clarinho, gray 100, só para ver que a grid está ocupando a linha toda. É, mas, se eu colocar dentro de um flex, ela vai ocupar apenas o tamanho da grid. Então, vem aqui flex e pronto. Agora ela está ocupando só o tamanho da grid, não tem mais esse espaçamento que tinha antes. Mas se eu quiser adicionar um espaçamento manual, que eu queira escolher o tamanho, eu posso vir aqui e colocar um gap, da mesma forma que a gente pode colocar no flex, a gente pode colocar na grid. E aí você vem aqui, por exemplo, gap 2, já deu um espaçamentozinho, colocar um gap 4, ou eu posso, por exemplo, especificar se é na horizontal ou na vertical.
Então, se eu não me engano, o gap X, ele é na horizontal. Então, eu posso, por exemplo, colocar um gap X3 e pronto, agora ele ficou só para horizontal. Mas aí vamos supor que eu quero um espaçamento maior na vertical. Então, eu coloco o gap Y e, sei lá, 8. E pronto, o espaçamento na vertical é maior do que na horizontal. Dá pra especificar isso. E beleza, eu vou agora mostrar como controlar o crescimento dos elementos dentro da grid. Então eu vou simplesmente copiar toda essa grid aqui que a gente já tem dentro do Flex. Eu vou colocar um gap aqui entre eles, só para ficar claro qual que é uma e qual que é a outra. E agora, vamos supor que eu quero que esse elemento 4 ele ocupe dois espaços em vez de só um. Então, se eu não me engano, o comando é... Ok. Eu posso vir aqui e colocar no 4 call span 2. Quer dizer que ele vai ocupar dois dos espaços. Então, no caso, o tamanho dele aqui é fixo, mas se eu tirar o tamanho dele, pronto. Ele vai ocupar os dois espaços. Deixa eu tirar esse gap diferente porque está me incomodando. Deixa só um gap 3 mesmo. Pronto. Vocês podem ver que ele está ocupando dois espaços aqui. E agora vamos supor que eu quero que o 6 ocupe três espaços. Então eu posso colocar um call span 3 e tirar o size novamente. Podem ver que o 6 agora ele ocupa três espaços da grid. Isso tudo é mostrado aqui na parte da documentação. Se vocês vierem aqui em grid column, você pode ver que ele demonstra o call span 2 aqui e mostra como esse elemento cresce dentro da grid. Então, dessa forma você vai ter uma noção de como organizar a grid da maneira que você precisa. Obviamente tem mais coisa, mas tudo aqui na documentação, de acordo com as necessidades que você precisar. Beleza, essa foi a nossa quarta aula. Muito obrigado. Na próxima aula a gente vai aprender um pouco sobre os espaçamentos e como dispor os elementos dentro de um flex ou de uma grid. Até a próxima.